A sentença já havia sido declarada não por um juiz, mas por um homem que se via como um deus, Marcus Vance. No palco de uma coletiva de imprensa, o jovem e branco titã da tecnologia, com seu terno de milhares de dólares, sorria para as câmeras enquanto anunciava o futuro, um campus de inovação que passaria como um rolo compressor sobre o último suspiro do passado da cidade. E esse passado tinha um rosto. O rosto de Alistair, um senhor negro de 80 anos, cujas mãos continham a memória de gerações e cujos olhos já tinham visto aquela cidade se erguer e agora se esquecer de suas próprias raízes. Diante de todos, com a dignidade que apenas os anos podem forjar, Alistair fez seu apelo. Ele não falou de dinheiro, mas de legado, de uma arte ancestral que era a própria alma daquele lugar. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo desprezo na voz de Marcus Vance. Uma humilhação pública, fria e calculada. "Senhor", disse o CEO, com um sorriso condescendente que cortava mais que vidro, "o futuro não tem tempo para sua poeira e suas lascas de madeira. Sua contribuição foi pitoresca. Aceite esta ninharia e nos deixe construir o progresso." Mas o que aquele CEO, em sua torre de vidro e arrogância, não poderia imaginar era que na poeira daquela oficina, nos entalhes daquelas madeiras, não havia apenas o passado. Havia um segredo, um código antigo e poderoso, capaz não apenas de salvar seu império bilionário à beira do colapso, mas de lhe ensinar a mais brutal das lições, a de que, quando se despreza a raiz, o galho mais alto está condenado a quebrar. A sentença foi declarada em uma manhã de segunda-feira, não em um tribunal, mas sob os holofotes de uma coletiva de imprensa. Marcus Vance, o jovem titã da tecnologia, apontava para uma maquete digital que brilhava atrás dele, um mapa de um novo Éden feito de vidro, aço e fibra óptica. Ele o chamava de Campus Nexus Genesis, um nome grandioso para uma ideia simples: apagar o velho para construir o novo, com um sorriso de $1 milhão e uma retórica afiada que falava em sinergia, disrupção e ecossistemas de inovação. Ele vendeu o sonho. Um sonho que, para ser construído, exigia um sacrifício. Um pedaço da cidade, considerado por ele e seus planejadores como obsoleto e sem valor, precisava ser demolido. Enquanto a orquestra de cliques das câmeras e aplausos entusiasmados preenchia o auditório estéril, a centenas de quarteirões de distância, mas a um universo de realidade, Alistair sentia o cheiro de cedro, jacarandá e tempo. Em sua oficina, a luz dourada do sol da tarde era filtrada por uma fina camada de poeira que dançava no ar, revelando um santuário onde o tempo se movia em um ritmo diferente. Alistair, um senhor negro de 80 anos, passava as mãos calejadas sobre um pedaço de madeira, sentindo os veios como se lesse uma história. Suas ferramentas, penduradas na parede em uma ordem impecável, não eram objetos, eram extensões de suas próprias mãos, herdadas de seu pai, que as herdou de seu avô. Ele era o último mestre de uma arte que seus ancestrais, homens e mulheres escravizados, haviam transformado em um código de resistência e beleza. Ele não soube da sentença pela televisão ou pela internet. O futuro chegou da forma mais antiga e impessoal possível. Um envelope pardo entregue por um funcionário da prefeitura que não ousou encará-lo nos olhos. Dentro, um documento com uma linguagem fria e alienígena falava de desapropriação por utilidade pública e de um valor de mercado, justo por 200 anos de história, suor e alma. O nome de Marcus Vance não estava lá, mas sua sombra se projetava sobre cada palavra. O Campus Nexus Genesis exigia aquele chão. Alistair leu o documento 3 vezes. Não houve gritos. Não houve fúria. Apenas um silêncio profundo que pareceu absorver até o som da rua. Ele pousou o papel sobre sua bancada de trabalho.
ao lado de um formão que seu bisavô forjou com as próprias mãos. Olhou para as paredes, para as fotos em preto e branco de seu pai e seu avô, ambos na mesma oficina, com o mesmo olhar orgulhoso e resiliente. Sentiu o peso não de uma vida, mas de muitas. O valor que eles ofereciam era um insulto não a ele, mas a todos eles. A proposta de Marcus Vance não era uma compra, era um apagamento. Naquela tarde, Alistair não trabalhou mais. Ele apenas se sentou em seu velho banco de madeira, o mesmo que seu pai usava, e observou a poeira dançar nos feixes de luz. Eles haviam assinado um pedaço de papel, carimbado um decreto. Eles acreditavam que a história podia ser comprada e demolida. Em resposta, ele iria lhes mostrar o peso de um legado. A primeira reunião de desapropriação estava marcada para a próxima terça-feira, e Alistair estaria lá. A sala de conferências da prefeitura tinha o cheiro de nada, um vácuo de ar-condicionado e ambição. Alistair sentia-se um anacronismo, uma árvore antiga transplantada para um deserto de concreto. Um burocrata de voz monótona lia jargões de um documento, falando sobre zoneamento, impacto ambiental mínimo e o progresso inevitável que o campus Nexus Genesis representava. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão de sua história. Quando finalmente chamaram seu nome, um silêncio desconfortável se instalou. Todos ali sabiam quem ele era. O último obstáculo. Alistair levantou-se, não como um homem derrotado, mas com a postura ereta de quem carrega um peso invisível. Ele não levou papéis ao pódio, levou apenas sua voz, uma voz que não era alta, mas que ressoava com a gravidade de décadas. Meu nome é Alistair, ele começou, e a sala pareceu prender a respiração. Minha oficina não é apenas um imóvel no lote 47. É um marco vivo. A madeira que eu trabalho tem memória. Ela lembra das mãos do meu pai, do meu avô. Lembra de uma cidade que foi construída com o trabalho de homens e mulheres que nunca tiveram seus nomes em placas de bronze, mas que deixaram sua alma na madeira, no tijolo, na pedra. Ele falava do legado como um artesão fala de sua obra, com amor, precisão e uma reverência quase sagrada. Ele não pedia dinheiro, pedia respeito, pedia que o futuro, por mais brilhante que parecesse, não fosse construído sobre as cinzas do passado. Foi então que a porta dos fundos se abriu. Marcus Vance entrou na sala, não como um participante, mas como um rei inspecionando seus domínios. Ele fez um gesto para o burocrata, que se calou imediatamente. Com um sorriso polido, Marcus caminhou até o microfone ao lado de Alistair. Agradeço sua paixão, senhor, disse ele, e a pequena pausa foi carregada de um veneno sutil. É comovente. Marcus se virou para a imprensa, que agora fervilhava. Mas o progresso não pode ser refém de um museu pessoal. A Nexus Corp valoriza a história, mas vivemos para o futuro. Ele olhou para Alistair e seu rosto se tornou uma máscara de falsa compaixão. Sua contribuição para a cidade foi, sem dúvida, pitoresca. A palavra pairou no ar, um insulto envolto em seda. Pitoresco, como um cartão postal velho. Charmoso, mas inútil. O golpe final veio em seguida. E para mostrar que não temos nada além de respeito por sua dedicação, continuou Marcus, além do valor de mercado justo determinado pela prefeitura, farei uma doação pessoal de 50 mil reais para que o senhor possa encontrar um novo local para o seu hobby. A humilhação era completa. Ele não apenas o desvalorizou, como o transformou em um projeto de caridade na frente de toda a cidade. Os cliques das câmeras agora soavam vorazes, capturando o rosto de Alistair. Mas não havia lágrimas, não havia raiva visível. Havia apenas uma clareza terrível em seus olhos. Ele olhou diretamente para Marcus, um olhar que o atravessou e deu um lento e deliberado aceno de cabeça, como se confirmasse uma verdade que sempre soube.
Sem dizer mais uma palavra, Alistair se virou e caminhou para fora da sala. Marcus Vance sorriu, o sorriso de um predador que acaba de encurralar sua presa. Ele acreditava ter vencido, transformando um legado em um espetáculo de humilhação. Mas ele não subjugou um homem. Ele despertou uma história. E a quilômetros dali, em um cubículo silencioso da Nexus Corp, alguém assistia à transmissão ao vivo e uma semente de revolta silenciosa começava a brotar. No 20º andar da Torre Nexus, no departamento de legado corporativo, um eufemismo para o arquivo morto, Lena assistia à humilhação em uma pequena janela em seu monitor. Com apenas 26 anos, ela era uma historiadora em uma empresa que só olhava para frente. Sua tarefa, ironicamente, era digitalizar o passado da Nexus para que ele pudesse ser convenientemente esquecido em um servidor na nuvem. Ao seu redor, a colmeia de vidro da Nexus Corp zumbia com a lógica fria do futuro. Mas o trabalho de Lena era com a poeira, com as histórias que o progresso deixava para trás. Ela ouviu as palavras de Marcus Vance e cada uma delas foi uma ofensa profissional. Desprezar o trabalho de Alistair como pitoresco não era apenas arrogância, era ignorância. Era o tipo de ignorância perigosa de quem acredita que a sabedoria só pode ser codificada em software. Lena pensou em seu avô, um relojoeiro que passava semanas ajustando uma única engrenagem. O mundo de Marcus Vance o chamaria de obsoleto. Lena o chamava de gênio. A cena da humilhação pública não despertou nela apenas pena, mas uma raiva fria e metódica. Naquela noite, muito depois que os corredores brancos se esvaziaram, Lena ficou. A raiva se transformou em um propósito. Ela era uma arquivista. Sua arma não era o confronto, mas a informação. Se Marcus queria apagar a história, ela a traria à luz, mesmo que apenas para si mesma. Impulsionada por um senso de dever que ela mesma não compreendia totalmente, ela abriu o sistema de arquivamento digital da Nexus. A busca começou de forma simples, quase sem esperança. Termo de busca: Bairro dos Artesãos. Milhares de documentos irrelevantes surgiram: licenças, estudos de impacto, avaliações imobiliárias. Era o lixo burocrático de uma aquisição corporativa. Ela passou horas filtrando, seus olhos ardendo sob a luz da tela. Quando estava prestes a desistir, ela tentou uma abordagem diferente. Decidiu pesquisar os arquivos pessoais do fundador da empresa, Silas Vance, o bisavô de Marcus, um gênio da engenharia do início do século XX. Ela encontrou seu diário de projetos, digitalizado a partir de um caderno de couro desbotado. Eram páginas e páginas de equações e diagramas. Por um capricho, ela digitou a palavra madeira no campo de busca do documento. Um resultado: uma única anotação, datada de 1925. A caligrafia de Silas era quase ilegível, mas Lena conseguiu decifrar. Observei hoje os padrões de marchetaria dos artesãos locais. Complexidade notável. Meu instinto de engenheiro busca a função por trás da forma. Eles falam de silenciar a madeira, de encontrar um ponto de ressonância zero. Superstição de velhos, sem dúvida, mas a estabilidade estrutural de suas peças é inegável. Há uma ressonância ali que nossa ciência ainda não nomeou. Descartei como curiosidade. O futuro é do aço, não da seiva. Lena recostou-se na cadeira. O coração batendo um pouco mais rápido, ressonância zero, estabilidade inegável. Eram termos técnicos, científicos, escondidos em uma observação sobre arte. Silas Vance, o homem que construiu um império sobre o aço, havia visto algo na madeira que não conseguiu explicar. E por isso o ignorou. As palavras ficaram ali, enterradas por um século, uma anomalia na história perfeitamente curada da Nexus Corp. Lena sentiu um arrepio. Ela havia encontrado uma ponta solta. Mal sabia ela que 13 andares acima, no
coração pulsante dos servidores da empresa, uma anomalia muito mais perigosa estava prestes a desfiar todo o tecido do império de Marcus Vance. Enquanto Lena desenterrava palavras de um século atrás, 13 andares acima, a empresa de Marcus Vance sangrava. Não era um sangramento visível, com alarmes e sirenes, mas uma hemorragia interna, silenciosa e letal. Eles a chamavam de corrupção de dados fantasma. O problema era tão sutil quanto aterrorizante. Bits de informação, as unidades mais fundamentais da realidade digital, estavam simplesmente desaparecendo, sem deixar rastros. Não era um hack, não era um vírus. Era como se o próprio tecido da informação estivesse se desfazendo. Na sala de reuniões executivas, apelidada de O Panteão, Marcus encarava sua diretora de tecnologia, Evelyn Reed, uma mulher brilhante, que pela primeira vez em sua carreira parecia assombrada. "Explique de novo", rosnou Marcus, sua calma habitual substituída por uma fúria mal contida. Evelyn apontou para um gráfico complexo na tela gigante. "É como um livro onde, de vez em quando, uma única letra em uma palavra aleatória se apaga. No início você nem percebe, mas a corrosão é cumulativa. Na semana passada perdemos dados de transações financeiras de nosso maior cliente. Hoje, os sistemas de navegação de uma empresa de logística começaram a apresentar falhas. As letras estão sumindo mais rápido. E o que estamos fazendo a respeito?" A voz de Marcus era cortante. "Tudo", respondeu Evelyn, exausta. "Revisamos cada linha de código, trocamos os servidores. Contratamos os melhores consultores de segurança do mundo. Eles não encontraram nada. O sistema está, teoricamente, perfeito, mas ele continua a se degradar." Como para provar seu ponto, o tablet de Marcus apitou. Uma mensagem urgente de seu diretor financeiro. O cliente, uma gigante do setor bancário, estava ameaçando invocar a cláusula de penalidade por falha de serviço. Um número com 9 zeros brilhava na tela. Era uma contagem regressiva para o desastre. Marcus sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Pela primeira vez em sua vida, ele estava diante de um problema que não podia intimidar, comprar ou demolir. Os dias se transformaram em uma semana de pesadelo. A fachada de controle de Marcus Vance começou a ruir. Ele se tornou um tirano nos corredores, sua frustração ecoando pelas paredes de vidro. A Nexus Corp, o império que ele construiu sobre a promessa de um futuro infalível, estava sendo devorada por um fantasma que ninguém conseguia ver. Naquela sexta-feira, tarde da noite, Evelyn entrou no escritório panorâmico de Marcus. A cidade se estendia abaixo deles, um tapete de luzes indiferentes. "Esgotamos todas as abordagens de software", disse ela, sua voz baixa e derrotada. "A equipe tem uma última teoria. Louca, mas a única que resta. O problema não está no código, está na física." Marcus virou-se, o rosto uma máscara de impaciência. "Na física? Nossos processadores quânticos são sensíveis a um nível que mal compreendemos", explicou Evelyn. "Qualquer interferência externa mínima pode causar a decoerência dos qubits. Achamos que há algum tipo de interferência, uma vibração, uma ressonância de frequência ultrabaixa, talvez vinda da geologia do terreno, que é sutil demais para nossos sensores, mas suficiente para abalar os dados em um nível quântico." Marcus a encarou incrédulo. "Então você está me dizendo que minha empresa de 100 bilhões de dólares está sendo derrubada por mal olhado?" "Estou dizendo", concluiu Evelyn, "que estamos lutando contra um inimigo que não podemos medir. Ressonância. A mesma palavra, dita com um século de distância por um gênio da engenharia e por um velho artesão. Uma ecoando no desespero do futuro, outra enterrada na sabedoria do passado. Marcus Vance ainda não podia ouvir a conexão, mas
A colisão dessas duas realidades estava prestes a se tornar ensurdecedora. O ar na Torre Nexus tornara-se rarefeito. Conversas emudeciam quando um executivo passava. As pessoas andavam pelos corredores com uma urgência ansiosa, e o nome Corrupção Fantasma era um sussurro nos cantos, na fila do café, nas mensagens instantâneas que eram rapidamente apagadas. Lena, imersa em seu mundo de um século atrás, sentia a ansiedade do presente como uma estática no ar. Ela ouvia fragmentos de conversas, palavras que, para outros, eram apenas jargão técnico, mas que para ela soavam como ecos. Instabilidade quântica, interferência externa, é como lutar contra uma vibração. Foi essa última palavra, ouvida de dois engenheiros de semblante sombrio no elevador, que fez a conexão em sua mente explodir. Vibração. Ela voltou correndo para sua mesa, o coração martelando contra as costelas. Abriu novamente o arquivo do diário de Silas Vance. Lá estavam as palavras, agora brilhando com um novo e terrível significado. Ponto de ressonância zero. A estabilidade estrutural de suas peças é inegável. Não era superstição, era ciência. Uma ciência que o fundador da Nexus não compreendeu e, por isso, enterrou. A intuição de Lena se transformou em uma certeza febril. Havia mais. Tinha que haver. Sua busca nos arquivos tornou-se frenética, mas agora era direcionada. Ela não procurava mais por menções ao bairro, procurava por projetos paralelos, requisições de laboratório, relatórios de despesas de Silas Vance daquela mesma época, 1925. Horas depois, no fundo de um diretório digital corrompido e mal rotulado como inventário de ativos obsoleto, ela encontrou. Era uma pasta intitulada Experimentos Anômalos SV. O acesso não era restrito. Estava apenas esquecido, escondido pela própria desorganização. Dentro havia uma série de documentos escaneados. Eram notas de laboratório. As páginas amareladas mostravam diagramas de 2 sismógrafos primitivos, instrumentos ultrassensíveis para a época. As anotações de Silas eram meticulosas. Ele encomendou 2 caixas para abrigar os instrumentos. Uma era feita de chumbo e aço, o TSD, auge da tecnologia de isolamento da época. A outra, ele comissionou de um mestre artesão do bairro, um homem cujo sobrenome era o mesmo de Alistair. A nota especificava que a caixa deveria ser construída com a técnica de marchetaria da família, com padrões específicos. A página seguinte era um gráfico que fez Lena prender a respiração. A linha do sismógrafo na caixa de metal era irregular, mostrando centenas de microvibrações captadas do ambiente. A linha do sismógrafo, na caixa de madeira, era quase perfeitamente plana. Na última página, a conclusão de Silas Vance, escrita com uma caligrafia apressada. A causa é desconhecida. O material orgânico, trabalhado desta forma específica, parece criar um campo de anulação de ressonância natural, impraticável para a produção em massa e cientificamente inexplicável. Arquivar e descontinuar pesquisa. Lena se recostou, sentindo o peso esmagador da descoberta. A prova irrefutável de que o fundador da Nexus encontrou a solução para a crise atual há um século. Ele a encontrou na arte da família do homem que seu bisneto acabara de humilhar e tentava apagar da história. A arrogância não era apenas de Marcos, era uma herança. A solução para a crise de 100 bilhões de dólares não estava no futuro. Estava ali, naquele relatório empoeirado. Lena agora segurava a salvação e a condenação de Marcus Vance em suas mãos. Mas o que fazer com essa verdade? Entregá-la ao tirano que precisava ser salvo, que provavelmente roubaria o crédito e ainda demoliria a oficina? Ou procurar o velho artesão que fora tão profundamente injustiçado? A escolha que ela fizesse a seguir não apenas definiria seu próprio futuro,
mas o destino de todo o Império Nexus. A noite no arquivo foi longa. Lena sentiu o peso de um século de segredos em seus ombros. A escolha à sua frente era um abismo. O caminho seguro era subir ao 33º andar, entregar o dossiê a um dos vice-presidentes e, talvez, receber um bônus por sua iniciativa. A Nexus Corp seria salva, Marcus Vance continuaria sendo um rei, e Alistair receberia, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé na história. O caminho certo, no entanto, não passava pelos elevadores de aço escovado da torre. Passava pelo coração da cidade. Ao amanhecer, com os olhos vermelhos de cansaço e decisão, ela copiou os arquivos para um tablet e saiu do prédio antes que o império que ela poderia salvar ou destruir começasse a despertar. A viagem foi uma transição entre mundos. Ela deixou para trás o concreto, o vidro e o barulho de sirenes e mergulhou em ruas mais antigas, onde as árvores ainda tocavam os fios elétricos e as fachadas dos prédios contavam histórias. O ar na rua de Alistair cheirava a poeira de tijolo e ao verde das plantas que teimavam em crescer nas rachaduras. Um som rítmico e suave de lixa em madeira a guiou até a porta aberta da oficina. Alistair a viu parar na entrada, uma figura estranha em seu mundo de ordem e tradição. Seus olhos, que continham uma tristeza recente, agora se encheram de uma cautela compreensível. "Senhor Alistair", começou Lena, a voz um pouco trêmula. "Meu nome é Lena. Eu trabalho na Nexus Corp." O artesão parou o que estava fazendo. A simples menção da empresa foi o suficiente para erguer um muro invisível entre eles. "Mas eu não estou aqui em nome deles." Apressou-se, ela a dizer, dando um passo para dentro. "Estou aqui por minha conta, como historiadora, e como alguém que acredita que o que fizeram com o senhor foi uma injustiça terrível." Ela estendeu o tablet. "Encontrei algo nos arquivos da empresa. Algo que acho que o senhor tem o direito de ver." Ele hesitou, depois limpou as mãos no avental e pegou o aparelho. Lena observou enquanto o rosto de Alistair, marcado pelo tempo, se movia por um turbilhão de emoções contidas. Ele viu os diagramas, as anotações de Silas Vance, o gráfico com a linha quase perfeitamente plana. Não havia triunfo em seu olhar, apenas uma confirmação sombria e dolorosa. Ele passou a ponta do dedo sobre o gráfico, como se pudesse sentir a madeira da caixa de seu avô através da tela de vidro. "Eles sempre souberam", murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. "A arrogância deles é antiga." Vendo a porta se abrir, Lena sentiu uma onda de esperança. "O senhor entende? Isso muda tudo. A solução para o problema multibilionário deles é a sua arte. O senhor tem todo o poder agora." Alistair levantou os olhos do tablet e neles não havia ganância, nem vingança. Havia uma clareza firme como o cerne de um carvalho. "O poder de quê, menina? De me vender para o homem que me humilhou? De entregar o coração da minha história para quem provou não ter um?" Ele desligou o tablet e o devolveu a ela com gentileza. "Seu chefe não quer a cura, ele quer a pílula, ele quer o segredo sem a sabedoria que o acompanha. O que minha família faz não é uma técnica, é um juramento de respeito entre o homem e a madeira. É um legado construído sobre a promessa de nunca esquecer quem somos." Ele fez uma pausa e sua voz se tornou um decreto silencioso. "E eu não posso confiar esse juramento a quem zombou do meu povo e da minha história." A resposta é não. Lena ficou paralisada, a esperança se desfazendo. "Mas a empresa vai afundar. Pessoas vão perder o emprego." "Talvez", disse Alistair, voltando para sua bancada. "Algumas coisas precisam afundar para que outras mais importantes possam vir à superfície." Lena havia levado a verdade a Alistair esperando que ela fosse uma chave. Em vez disso, a verdade se tornou um muro. A empresa continuava a sangrar e o único homem que poderia estancar a hemorragia havia, por uma questão de honra,
escolhido deixá-la afogar. Agora só restava um caminho. A verdade precisava ser mostrada ao próprio Marcus Vance. E essa seria uma tempestade de uma natureza completamente diferente. Com certeza, o impasse foi criado. Agora, a narrativa força os mundos a colidirem. A retenção neste capítulo será impulsionada pela antecipação do confronto entre o arrogante desesperado e o artesão digno. Capítulo 7. A peregrinação do tirano. A cena abre com Lena entrando novamente. No lobby de mármore da Torre Nexus. Desta vez, ela não vai para seu andar. Ela aperta o botão do elevador para o último andar, a suíte executiva. O medo que Lena sentia era uma corrente elétrica sob a pele, mas sua determinação era o fio-terra que a mantinha de pé. Ignorando os olhares surpresos dos funcionários, ela caminhou com uma finalidade que nunca tivera antes, parando apenas diante da mesa da assistente executiva de Marcus Vance, uma mulher com um olhar tão polido e impenetrável quanto o mármore ao redor. "Preciso de 5 minutos com o Sr. Vance. É urgente", disse Lena. A assistente a mediu de cima a baixo. "O Sr. Vance não está disponível. Você tem 1 hora marcada?" "Não", respondeu Lena, inclinando-se levemente. "Apenas diga a ele que a arquivista encontrou a causa da corrupção fantasma e diga a ele esta palavra, ressonância." A palavra funcionou como uma chave mestra. 10 minutos depois, Lena estava parada dentro do panteão, o escritório panorâmico de Marcus Vance. Ele estava no meio de uma videoconferência, o rosto uma máscara de fúria contida enquanto ele repreendia alguém do outro lado do mundo. Ele a dispensou com um gesto impaciente, sem nem olhar. Lena não se moveu. Quando ele finalmente encerrou a chamada, virou-se para ela. "Seja o que for, não tenho tempo." "O senhor vai arrumar tempo para isso", disse ela, a voz surpreendentemente firme. Ela colocou o tablet na mesa de mogno de 10 metros, exibindo o relatório de Silas Vance. Seu bisavô encontrou a solução para sua crise de $1 bilhão há um século, e o senhor tentou demolir o homem cuja família a inventou. A arrogância de Marcus se transformou em descrença e depois em uma raiva gelada. Ele estava prestes a chamar a segurança quando algo no gráfico da estabilidade o fez parar. Ele leu as anotações de seu ancestral. A palavra ressonância saltou da página. Ele pegou seu comunicador. "Evelyn, no meu escritório." Agora, Evelyn Reed, a CTO, chegou parecendo esperar mais uma explosão de frustração. Marcus apenas apontou para o tablet. Evelyn leu. Seu ceticismo de cientista lutou contra o que seus olhos viam. Ela ampliou o gráfico. Analisou os diagramas. Depois de um longo silêncio, ela olhou para Marcus, o rosto pálido. "Marcus, isso é impossível. Mas a teoria, a descrição do campo de anulação é exatamente o que precisamos para isolar os qubits. Eu não sei como funciona, mas os dados neste gráfico são inegáveis. Isso pode funcionar." A realidade caiu sobre Marcus Vance como uma avalanche. A solução para seu problema mais moderno estava enterrada na história que ele desprezava. E estava nas mãos do velho artesão que ele havia transformado em um espetáculo de caridade. A ironia era tão esmagadora que ele quase engasgou. Ele andava de um lado para o outro em seu escritório, um leão enjaulado por sua própria arrogância. Seu império estava desmoronando. E a única pessoa que poderia salvá-lo era o homem que ele havia publicamente destruído. Ele dispensou Lena e Evelyn com um aceno brusco. Sozinho, ele olhou pela janela para a cidade que pensava governar. O orgulho era um luxo que ele não podia mais pagar. A sobrevivência era tudo o que importava. Com um movimento brusco, ele pegou o casaco e, por puro instinto, o talão de cheques. Ele resolveria isso como sempre resolvia tudo. A viagem de seu arranha-céu até o bairro dos artesãos foi uma descida literal e figurativa. Seu carro de luxo, silencioso e preto,
parecia uma nave alienígena nas ruas estreitas e desgastadas. Ele parou em frente à oficina. O som suave da madeira sendo trabalhada flutuando pela porta aberta. O homem que viera para demolir aquele lugar agora vinha para suplicar por sua salvação. Ele tinha no bolso um talão de cheques, a única arma que conhecia. Mas, ao olhar para a figura calma e digna de Alistair trabalhando lá dentro, Marcus sentiu, pela primeira vez em sua vida, que talvez estivesse completamente desarmado. Excelente. O confronto está armado. Este capítulo é o núcleo da inversão de poder, onde o dinheiro se prova inútil e o verdadeiro preço da solução é revelado. A retenção é mantida pela tensão do diálogo e pela escolha impossível que é imposta ao antagonista. Capítulo 8. O preço da dignidade. A cena foca nos sapatos caros de Marcus Vance parando na soleira empoeirada da oficina. Ele hesita, um conquistador forçado a pedir permissão para entrar na terra que ele planejava tomar. Marcus entrou. O ar dentro da oficina era pesado com o cheiro de história, uma mistura de serragem, verniz e terra. Era um cheiro real, orgânico, que agredia seu mundo de ar filtrado e fragrâncias artificiais. Alistair não parou seu trabalho imediatamente. Ele continuou a passar uma lixa fina sobre uma peça de madeira, o som rítmico e constante enchendo o silêncio. Ele estava fazendo Marcus esperar, e cada segundo daquela espera era uma pequena lasca sendo retirada do ego do CEO. Finalmente, Alistair pousou a ferramenta e se virou, limpando as mãos em seu avental. Seus olhos não continham raiva, mas uma calma avaliadora que desarmou Marcus completamente. Sr. Vance, disse Alistair, a voz tranquila, perdeu o caminho para o futuro? A pergunta, dita sem sarcasmo, atingiu Marcus como uma pedra. Ele se sentiu um intruso, um tolo. Olha, começou ele, a voz rouca, despreparada para a humildade. Sobre o outro dia, na reunião, as coisas saíram do controle. Alistair permaneceu em silêncio, oferecendo-lhe nenhuma ajuda, nenhum conforto. Marcus, vendo que seu meio pedido de desculpas era inútil, foi direto ao ponto. Era o único jeito que ele conhecia. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e sacou o talão de cheques e uma caneta de ouro. Eu serei direto. Minha empresa tem um problema sério. E, por uma ironia do destino, parece que o conhecimento de sua família é a solução. Ele estendeu o cheque em branco. Eu preciso do que você sabe. O preço não é um problema. Escreva o número que quiser aí. 7 dígitos, 8, 9. Não me importo. Apenas nos ajude. Alistair olhou para o cheque, depois para a caneta e então para o rosto ansioso de Marcus. Um leve, quase imperceptível sorriso de tristeza tocou seus lábios. Você vem à minha casa depois de tentar tirá-la de mim, depois de me humilhar diante do mundo, e acha que pode consertar tudo com papel e tinta? Ele balançou a cabeça lentamente. Você realmente não entendeu nada, não é? Ele se aproximou, mas não para pegar o cheque. Minha família não sobreviveu a 200 anos de dificuldades para que eu pudesse vender nossa alma ao licitante mais alto. O que fazemos aqui não tem um preço, Sr. Vance. Tem um valor. E você, em toda a sua riqueza, parece ser o homem mais pobre que já conheci, pois não entende a diferença. Marcus recuou, o cheque ainda estendido, agora parecendo um objeto ridículo. Então, o que você quer? Eu não quero nada de você, corrigiu Alistair. Mas se você quer algo de mim, o pagamento não é em dinheiro. O pagamento é em dignidade. Ele ergueu um dedo. Primeiro, você dará uma coletiva de imprensa, não na sua torre, mas aqui, nesta oficina. E você pedirá desculpas, não a mim, mas ao legado da minha família e de todos os artesãos cujo trabalho você chamou de pitoresco. Ele ergueu um segundo dedo. Segundo, o projeto do seu campo será redesenhado. Esta oficina não será demolida.
Ela será o coração dele. Um lembrete permanente de que o futuro que não honra seu passado nasce morto. Finalmente, o terceiro dedo. E terceiro, com seu dinheiro pessoal, você criará a Fundação Alistair, dedicada a preservar e ensinar as artes manuais, integrando nossa sabedoria com a sua tecnologia, para que esse conhecimento nunca mais corra o risco de ser enterrado pela arrogância. Marcos ficou boquiaberto, o rosto pálido de choque e fúria. Isso é um absurdo. É uma humilhação pública. Sim, concordou. Alistair, seus olhos calmos, encontrando os de Marcos. Às vezes a humilhação é o único preço que a dignidade aceita como pagamento. Ele se virou de volta para sua bancada. Você sabe onde me encontrar quando tiver sua resposta. A escolha é sua. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Marcus Vance. Ele se barricou em sua torre, um rei em um castelo cujas fundações apodreciam a cada hora. Cada relatório de Evelyn era mais sombrio que o anterior. A corrosão de dados se acelerava. O ultimato de Alistair ecoava em sua mente, uma escolha impossível entre 2 tipos de aniquilação: a morte de seu império ou a morte de seu orgulho. Para um homem como Marcos, era difícil dizer qual era pior. Ele assistiu à gravação da humilhação na prefeitura, mas desta vez viu a si mesmo através de outros olhos. Arrogante, cruel e, acima de tudo, ignorante. Aquele homem no vídeo o enojou. Na madrugada do 4º dia, com o abismo financeiro se abrindo à sua frente, ele pegou o telefone. A notícia caiu como uma bomba no mundo da tecnologia e dos negócios. Marcus Vance, o recluso titã da inovação, faria uma coletiva de imprensa. O local, no entanto, era o que causava espanto. Uma velha oficina no bairro dos Artesãos, o mesmo local que seus tratores estavam destinados a transformar em pó. No dia marcado, a rua de Alistair se tornou um circo. Vans, de transmissão com antenas parabólicas, se espremiam entre as casas antigas. Repórteres de terno e maquiagem retocada tropeçavam na calçada rachada. Dentro da oficina, no meio de um emaranhado de cabos e luzes de câmera, um único pódio foi erguido. Alistair observava de um canto, sentado em seu banco, não como um vencedor, mas como uma testemunha silenciosa da história. Na multidão do lado de fora, Lena prendia a respiração, o coração batendo no ritmo dos flashes das câmeras. Marcos chegou. Ele não parecia um conquistador. Parecia um homem caminhando para sua própria execução. Ele subiu ao pódio, o cheiro de serragem e verniz enchendo seus pulmões. Ele olhou para as folhas de papel em suas mãos, o discurso preparado por sua equipe de relações públicas, e o afastou. Ele olhou para as câmeras, mas seu olhar encontrou o de Alistair. Há 2 semanas, começou ele, a voz desprovida de sua arrogância habitual. Eu estive em um lugar como este e chamei o trabalho de uma vida inteira de pitoresco. Foi mais do que um erro, foi um ato de uma ignorância profunda. Ele respirou fundo. Eu acreditava que o futuro era algo que se construía demolindo o passado. Eu estava errado. Vim aqui para destruir um prédio, mas o que eu quase apaguei foi um legado de sabedoria que minha própria família descobriu e enterrou há 1 século. Ele se virou diretamente para Alistair. Senhor Alistair, eu peço desculpas. Não por precisar da sua ajuda, mas por não ter tido a sabedoria de entender o valor do seu conhecimento. Minha empresa, o futuro que eu tanto pregava, está ruindo porque eu fui surdo para as lições da história. Quando ele terminou, um pandemônio de perguntas começou, mas foi silenciado por um movimento. Alistair levantou-se e caminhou lentamente até o pódio. O mar de repórteres se abriu para ele. Ele não disse nada. Apenas colocou um pequeno objeto de madeira sobre o pódio. Era uma peça de marchetaria, com não mais de 10 centímetros, mas com um padrão de entalhes tão complexo que parecia vibrar com vida própria. O futuro de vocês é barulhento,
disse Alistair, sua voz calma cortando o caos. Seus processadores quânticos, suas máquinas, eles gritam em uma frequência que vocês não podem ouvir, mas que abala o mundo. Minha família, por séculos, não trabalhou com madeira. Nós aprendemos a criar silêncio. Ele tocou a peça. Isto não é magia. É física. Ela ouve o ruído e o acalma. A solução para o seu problema nunca foi criar mais tecnologia, Sr. Vance. Foi aprender a ouvir. Os flashes das câmeras explodiram, uma tempestade de luz branca. Marcus Vance olhava para o pequeno pedaço de madeira como se fosse a coisa mais milagrosa do universo. Naquele instante, a troca foi completa. O dinheiro havia falhado, o poder havia se curvado, e o segredo para salvar o futuro digital de 100 bilhões de dólares foi revelado. Um pedaço de madeira imbuído com séculos de sabedoria. O mundo estava assistindo, mas a verdadeira transformação estava apenas começando. A vitória de Alistair não foi um estrondo, mas um silêncio. O silêncio que sua arte impôs à corrosão quântica dos servidores da Nexus Corp. Nos meses que se seguiram àquela coletiva de imprensa histórica, o mundo assistiu a uma transformação que parecia impossível. As manchetes mudaram de crise na Nexus para o renascimento da tecnologia. Como um artesão salvou o futuro. Marcus Vance cumpriu cada palavra de sua promessa, não como um prisioneiro de um acordo, mas como um convertido. Os projetos do campus Nexus Genesis foram rasgados. Novos arquitetos foram contratados com uma única diretriz. A oficina de Alistair não era um obstáculo a ser contornado, mas um sol em torno do qual o novo mundo deveria girar. A Fundação Alistair nasceu, e sua primeira diretora foi a jovem arquivista que ousou acreditar na poeira dos arquivos. Lena, agora, não mais arquivava o passado. Ela o semeava para o futuro, criando programas que uniam engenheiros de software a mestres da cerâmica, programadores a marceneiros, ensinando a uma nova geração que a verdadeira inovação não está em escolher entre a tecnologia e a tradição, mas em construir pontes entre elas. A maior transformação, no entanto, foi a de Marcus. Ele aprendeu a lição mais difícil para um homem de sua posição, a de que ouvir é mais poderoso do que ordenar. Cenas dele se tornaram comuns no bairro dos artesãos, não em seu terno de poder, mas em roupas simples, compartilhando um café com Alistair, aprendendo sobre os veios da madeira, sobre a paciência, sobre a alma que ele quase destruiu. Um ano depois, na inauguração do novo Campus Nexus Coração Ancestral, a antiga oficina de Alistair brilhava sob um domo de vidro, preservada e viva. Dentro, ele não estava sozinho. Estava cercado por jovens aprendizes, ensinando-lhes os segredos que quase se perderam para sempre. Marcus, em seu discurso de inauguração, olhou não para os investidores, mas para a oficina. Nós construímos este lugar para criar o futuro, disse ele, a voz firme e humilde. Mas nossa maior inovação foi finalmente aprender a honrar o passado. Aprendemos que o progresso não é uma linha reta, mas um círculo que sempre retorna à sabedoria que o originou. A história de Alistair, Marcus e Lena nos lembra que, em um mundo obcecado pela velocidade e pelo que é novo, a sabedoria mais profunda, muitas vezes, reside naquilo que é silencioso, paciente e duradouro. Lembra-nos que a arrogância constrói muros, mas a humildade constrói pontes para um futuro que realmente vale a pena viver. A música de encerramento começa a subir suavemente. Se esta jornada sobre justiça, dignidade e o poder da história tocou o seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Trazemos novas histórias como esta toda semana, provando que os maiores heróis muitas vezes não usam capas, mas carregam a sabedoria de gerações em suas mãos. A arte de Alistair nasceu em um bairro específico, mas a lição que ela ensina é universal. Queremos
Saber até onde a voz dele ecoou hoje. Deixe um comentário abaixo nos dizendo de qual cidade você está nos assistindo. Vamos criar um mapa de todas as cidades do mundo que valorizam a sabedoria e a história.